Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 5, semana 4. Tema da aula de hoje, senso comum. Antes de começarmos, porém, peço para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, acompanhem o nosso Instagram e, se ao final você gostou, compartilhe esse vídeo, por favor. Deixe uma curtidinha, um comentário, um biscoito, vai ser muito bom. Ok? Vamos lá? Pessoal, o tema da aula de hoje é senso comum. O que é o senso comum? Todo mundo fala, isso é contra o senso comum, porque isso fere o senso comum, isso não está no senso... Como que a gente define senso comum? É um conceito que está na boca de todos, mas que é difícil explicar, talvez? Bom, vamos tentar. Senso comum é um conjunto de conhecimentos, estabelecidos de uma maneira meio vulgar, ou seja, sem muito método, sem muita validação científica necessariamente. O senso comum é um acúmulo dos conhecimentos coletivos de uma determinada sociedade ou de um grupo. São verdades que vão sendo construídas geração após geração, baseadas essas verdades, muitas vezes, nas experiências de algumas pessoas, ou simplesmente na reprodução constante de algumas ideias que são passadas frente a frente, a frente, a frente. E isso tudo, esse conjunto de conhecimentos acumulados, eles são passados para mim, para você, de modo ali enfim, a construir uma base de conhecimentos dentro de um mesmo grupo. A gente aprende o senso comum nesse processo de socialização. Você aprende um pouco do senso comum pelos seus pais, você aprende um pouco do senso comum com os seus amigos. Às vezes, nas notícias também, reproduz-se esse conhecimento meio largado, meio empírico ou simplesmente herdado. O senso comum está presente, então, no nosso dia a dia, nas mídias, nas redes sociais. Ok? Esse tipo de conhecimento se contrasta, se diferencia do que seria o conhecimento científico, por exemplo. Tranquilo? Joia. Vamos então para a atividade e ao longo da resolução das atividades a gente faz mais alguns comentários, pode ser? Bora! Número 1. Sobre o senso comum, é correto afirmar 2 pontos. 1. Remete ao tipo de experiência que é propriamente humana, e por intermédio da experiência, o homem pode exercer virtudes como a prudência, a paciência e aprender a não se deixar levar por aventuras emocionais que o desviam para a irracionalidade. Joia. Concordo bastante com o começo, Senso comum remete a um tipo de experiência que é humana e é constituído pelo intermédio da experiência. E aí, ao longo do texto, principalmente mais ao final, fala-se desse potencial, de que por mais que o senso comum às vezes carregue, aliás, constantemente carregue, preconceitos ou ideias falsas sobre a realidade, dentro do senso comum existe o potencial, sim, de se empurrar, de se divulgar virtudes como a própria prudência e a paciência, E aí é o que nos ajuda a diferenciar um pouco também dos animais, que tem ali dentro do seu instinto uma base maior para o seu entendimento do mundo. O ser humano, mesmo baseado nas falhas do senso comum, ele não necessariamente é ultra emocional e irracional. Então, acho que pouco por isso eu concordaria com o número 1. Então, vamos lá. 2. Pauta a maior parte das decisões cotidianas das pessoas. Decisões tomadas sem que se use para isso uma reflexão mais profunda. Joia. Senso comum. 3. Conhecimento popular, transmitido de geração em geração, e ou o conhecimento empírico, aquele que é acumulado através das experiências, sem necessidade de comprovação científica.
Joia. Então, na minha visão, é a letra D. Porque eu vejo que a 1, a 2 e a 3 fazem sentido. Tranquilo? Então vamos lá. Número 2. Analise a imagem e a tirinha abaixo. E aí pergunta: podemos associar as imagens às manifestações de senso comum? Explique. Então vamos lá. Cada uma das imagens, vamos ver se tem relação com o senso comum. Primeiro, quando você vai de carona com uma mulher dirigindo, aí tem um garoto entupido de todas as proteções de cinto de segurança e com a cara de preocupado. Né? Então, uma visãozinha bem machista que se tem nessa imagem, né? Mas é uma visão que se faz piada ou que se difunde ainda em muitos ambientes. Né? A mulher como alguém que não dirige bem. Vamos ver ali. A tirinha diz o seguinte: pesquisa. Está dizendo aqui em cima, não dá para ler direito, mas você tem seu material, né? Vamos lá. Pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? E aí o carinha responde: não. Mas aceito propina para dizer que sim. Então, qual que é a imagem, qual que é a mensagem que está se passando aí? Está se passando que o cara até acha, né, que não é um país de corrupto, mas está lá ele mesmo se portando de uma maneira corrupta. Então a mensagem final é que sim, o brasileiro é um ser, é um indivíduo, é um conjunto, um coletivo, uma sociedade corrupta. Né? Então, ó, a mensagem tirada da primeira imagem e da tirinha representam ali manifestações do senso comum? Ou perguntando diretamente para vocês, a ideia de que mulher dirige mal e a ideia de que o brasileiro é corrupto, isso faz parte do senso comum? O que você acha? Bom, eu acho que sim. Se a gente pensar o senso comum, vamos lá, como conhecimento espontâneo, empírico, mas também um conhecimento herdado de gerações em gerações, né? O senso comum já abrigou vários entendimentos a respeito da realidade. Então, um exemplo aí já foi do senso comum que a escravidão, por exemplo, de negros era algo natural. Já foi do senso comum também a ideia de que matar uma pessoa porque aquela pessoa assassinada, né, desonrou a sua família ou desonrou você, essa já foi uma ideia plenamente possível. Tipo, vou matar o fulano de tal porque ele me desonrou minha família, minha filha, minha mãe, enfim. Essa já foi uma ideia aceita. Fulano morreu por quê? Num duelo. Né? Já fez parte do senso comum a aceitação disso. E nos casos citados acima, né, a gente tem sim manifestações do senso comum. Machismo no primeiro caso, e no segundo caso uma visão negativa e quadradinha, engessada, de que existe uma natureza corrupta no brasileiro. No primeiro caso, né, eu estou explicando aqui, né, o garoto é protegido por vários cintos devido ao fato de o motorista ser mulher. E no segundo caso, o homem se oferece para receber dinheiro, dando a ideia de que o brasileiro tem essa natureza. Né? Então, considerando que a gente ouve isso, né, em determinadas mídias, que a gente ouve isso de parentes nossos, e que esse é um conhecimento espontâneo ou empírico, ou nesse caso, na minha visão, é mais para herdado, uma repetição impensada de coisas, né? Então acho que faz sentido sim classificar como manifestações do senso comum pelas características apresentadas ali. Olha, esse machismo e essa visão limitada do brasileiro como corrupto, isso é sim parte do senso comum. E afinal de contas, né, por algum acaso, esses dois conhecimentos, essas duas ideias, são embasadas pela ciência? A gente repete que o brasileiro é corrupto porque teve uma pesquisa no ranking mundial e o Brasil e os brasileiros em geral aparecem no topo ou numa posição muito alta? Pois é. Tem alguma pesquisa que diz que as mulheres são mais suscetíveis a acidentes de carro? Pois é. Ainda que tenha,
Ainda que tenha para o primeiro ou para o segundo exemplo, não é por isso que se repetem essas ideias falsas. Essas ideias falsas são repetidas ad eterno porque é senso comum. Tranquilo? Não estou dizendo que mulher dirige mal, que o brasileiro é corrupto, não, tá, pessoal? Olha lá, cuidado. Pessoal, até porque quem me ajuda ali, porque eu não tenho carteira, é a patroinha. Enfim, vamos lá. Assinale nas alternativas que abrangem algumas das especificidades da sociologia. Então, na atividade 3, o bagulho vai para uma direção meio diferente. Não sei porquê, mas está querendo saber especificidades da sociologia? Bom, sem problema. Vamos lá. Letra A. Não emite juízo de valor. Né? Ou seja, não fica dando opinião a respeito do que é melhor ou pior em termos de sociedade. B. Não cabe à sociologia dizer como a sociedade deve ser, mas explicar e constatar como ela é. Então, a sociologia não planeja futuros, mas simplesmente analisa objetivamente. C. É uma ciência moralmente neutra, né? Então, ela tenta ser neutra. D. Pode se transformar em um instrumento de intervenção social com o intuito de promover um planejamento na sociedade. Bom, pessoal, se a gente pensar na sociologia, numa visão mais clássica, mais positivista, kantiana, você pode marcar todos esses. Entendeu? Agora, se a gente pensar numa visão um pouco mais moderna, um pouco mais abrangente, né? Aí eu ficaria mais confortável na marcação, talvez, da A ali e da letra D. Tranquilo? Mas, assim, se você for, por exemplo, pela visão clássica da sociologia, pode marcar todos sem problema. Né? Eu que, por uma visão pessoal, jogaria mais a letra D. Tranquilo? De todo modo, nem entendi por que essa questão está aí, né? Às vezes foi algum erro, não sei. Enfim, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço, valeu!